Ao iniciarmos o programa de hoje, nós queremos enviar o nosso abraço amigo e fraterno a todos vocês que nos assistem. Quem são nossos ídolos e modelos de vida? Esta é a questão central do nosso tema livre que vem aí já já. Epilepsia tem algo a ver com mediunidade e obsessão? Essa é uma das perguntas do Espiritismo Responde. E no quadro Presença Literária nós vamos falar sobre uma série de 4 livros do mentor Emmanuel através da psicografia do Francisco Cândido Xavier e que tem uma grande utilidade para o nosso dia a dia. Fique conosco. Meus amigos, quem são os nossos ídolos de hoje? Quem que nós copiamos para o nosso dia a dia? Que nós temos mania de fazer modas, né? Não só de roupas, de calçados, de penteados, mas também de hábitos. Então muitas pessoas elas se tornam modelos com intenção ou não, mas nós inadvertidamente copiamos sem um critério, sem raciocinarmos se aquilo nos convém, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se está certo, se está errado, e vamos adotando esses comportamentos, esses palavreados, e vamos seguindo, vamos acompanhando como se fôssemos um rebanho de gado que abaixa a cabeça e segue sem saber o que está fazendo, sem usar do seu bom senso, do seu livre-arbítrio. Esse é o nosso tema de hoje. Eu estou aqui com a presença da Rose Heimann, do Gilberto Tomasi, e vocês concordam que a gente acaba fazendo isso, ou muita gente, né? Eu, sinceramente, posso, desculpe o termo, encher a boca para dizer que dificilmente eu me deixo arrastar por esses modismos. Eu sou uma pessoa bastante determinada a não me deixar influenciar por certos hábitos, certas ondas, onde as pessoas acabam, por uma questão de, hoje se diz que é sociabilização, né? Elas procuram se agrupar, isso passa pelas redes sociais e pela influência da mídia, e eu queria que vocês tecessem esses comentários iniciais a respeito disso. Olha, o Wilson, Rose, admiro o Wilson, né? Porque, não, sério, porque como o Wilson falou, hoje a gente vive numa sociedade tal que não tem como você fugir das chamadas redes sociais hoje, não tem, principalmente no trabalho, é muito usado. É bom só fazer uma observação aqui, eu não sou contra as redes sociais, não faço parte de algumas delas, eu trabalho com internet, com e-mail e fico nisso até por uma questão de falta de tempo. O que eu acho que, como a maioria das coisas, Gilberto, que se pode usar para o bem e para o mal. Então as redes sociais, às vezes, elas extrapolam o uso delas. Mas eu ia complementar. O excesso de tempo gasto com elas e o que se faz nelas, não que elas não tenham o seu valor. Não, eu ia complementar, que às vezes em função dessa necessidade, num momento ou outro, por um descuido, ou sei lá, você acaba se envolvendo, querendo ou não. Essa é uma realidade e isso torna-se um vício, né? Mas enfim, falando de ídolos, conversávamos em off até esses dias aqui com o Wilson. Nós estamos um pouco carentes de ídolos, essa é a grande verdade, de ídolos que possam realmente transmitir uma mensagem realmente de ideal, uma mensagem de boas novas ou coisa parecida, mas existem. Né? Existe. Basta que a gente saia garimpando por aí, a gente encontra nos mais diversos setores, no esporte, na religião, no meio artístico, né? Existe sim, é uma questão de preferências. Né? Eu tenho a impressão que o problema é até cultural. O homem é um animal gregário, ele foi feito para viver em grupo. É com a influência mútua, com a busca de modelos adequados que o homem progride, né? O mais evoluído reencarna, serve de modelo para os demais do seu grupo. O que nós temos no momento, ou em diversas épocas da humanidade, é uma exposição, divulgação excessiva, como vitoriosos, de ídolos de pés de barro. Né? Pessoas que realmente não servem de modelo, e isso se reflete, principalmente, começa a influência pela infância, pela adolescência. Numa escola ou tradicional, já de alguns anos para cá,
O que nós observamos? O aluno que leva a sério os seus deveres, Wilson, que faz toda a sua tarefa, que estuda, que cumpre, ele é chamado pejorativamente, né, por apelidos, como se isso fosse menos. E aquele que desafia a autoridade, se sobrepõe ao grupo, né, que faz gracinha, muitas vezes é admirado pelo grupo. Há uma inversão de valores. Nós temos pouca divulgação, pouca valorização dos modelos que nós elegeríamos como desejáveis de comportamento coletivo. Pois é, a gente até coloquei aqui no meu roteiro para mencionar depois, porque eu faço uma ênfase inicial aqui, que eu gostaria que vocês comentassem também a respeito, sobre a preocupação. Nós temos o espiritismo, os espíritas, nós temos uma grande preocupação com a educação das crianças e dos jovens, dos adolescentes e dos jovens. Mas às vezes nós esquecemos que os adultos também precisam de educação. Muitas vezes eu também friso isso, que os pais precisam ser educados primeiro para depois eles saberem educar os filhos. Mas num primeiro momento eu queria colocar esse aspecto aqui e me dirigir a você pai, você mãe, vocês, avó, avô, tios, né? Diante desse alerta, diante da necessidade de não aceitar esses comportamentos muitas vezes esdrúxulos, absurdos dentro de casa, porque se vê na rua ou se vê na televisão. Algumas coisas são inocentes, quase que não alteram, né? Então tem os modismos das tatuagens, dos piercings, não condeno, mas existem os exageros, principalmente as cirurgias plásticas, mas principalmente de palavreado, a maneira de comportamento nos transporte coletivo, na rua, que a gente vê que, infelizmente, os nossos jovens, as nossas crianças, elas estão sendo encaminhadas, estão sendo desencaminhadas. E está faltando uma orientação mais segura. E às vezes os pais, os avós, que cuidam muito dos filhos enquanto os pais trabalham fora, eles se omitem. Por uma questão de não conseguir controlar mais essas crianças, muitas vezes, porque são rebeldes, xingam, se revoltam, ameaçam agredir fisicamente, ou porque eles vão tolerando cada vez mais. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Muita coisa não tem problema, mas muita coisa é problema grave. Vai criando um conjunto, né, de situações em que o indivíduo foge da conduta normal social para adotar condutas que são visivelmente perniciosas, não é, Gilberto? Não tenho dúvida, e acaba se tornando um padrão, né? E nesse caso específico, com relação às crianças, eu pessoalmente, é uma coisa muito pessoal minha, eu acho um absurdo, inclusive um dia desses, né, mais diversos programas que tem na televisão, principalmente novela, né? Aí começa lá, faixa etária permitida a partir dos 12 anos. Tem imagens ali que são proibidas para maiores de 80 anos, né? Mas aí que tá. Aí, então, esse padrão, como a Rose falou, essa inversão de valores, torna-se um padrão obrigatório a ser seguido. Isso é muito sério, né? Muito sério, mas é muito sério. O que acontece? A omissão é nossa, coletiva. Somos nós, né? Pais, avós, tios. Nós não alimentamos, desde a mais tenra infância, uma exposição dos modelos corretos. As pessoas que poderiam ser heróis, ler pequenas biografias, contar histórias de pessoas que foram valentes. Mas isso não existe mais. Quando nós estudávamos, tinha isso, não tinha? A gente faz em casa. Você seleciona os livros certos e conta. O problema é que o grupo não conhece aquelas pessoas. Não conhece aquelas personagens. Então, o que acontece? Fica estranho, a criança, o jovem se sente estranho ao seu grupo e tenta imitar o padrão vigente. Se nós pudéssemos, através da mídia, né, todas as formas de exposição possível, na infância espírita, na evangelização, proporcionarmos o contato com essas vidas que marcam, como eu chamo, exemplos de vida, pessoas comuns, mas que foram heróis à sua maneira, para que nós dessemos exemplo positivo às crianças, nós mudaríamos. Nem na evangelização se trata das biografias de pessoas que merecem ser seguidas. Mas, Rose, Wilson, vamos botar lenha na fogueira aqui. Você falou, exatamente, pelo ensinamento, pelo conhecimento, pelo exemplo, mas às vezes tem que ser pela força. Né? Tem que se impor, não é mesmo? Não pode, sabe? Não sei como fazer. Claro, pela força que eu digo não é bater, jogar na parede. Sabe? Esperneia, não pode, se espernear vai de castigo. Não existe outra forma, né, Wilson? Eu acho que pode ser encontrado um meio termo. É difícil, é um malabarismo, né?
Mas pode sim, algumas coisas, alguns exageros, eles podem ser coibidos e conversados para que a criança, o adolescente, ele continue tendo seu grupo de amigos, que saia, que se divirta, mas que use do divertimento sadio, que seja orientado para evitar o contato com drogas e certas companhias. Então é um conjunto. Aqui a gente não tem a menor condição, nesses poucos minutos, nem é a nossa intenção de querer ditar usar padrões, um tom professoral de ensinar os outros. Nós temos as nossas próprias dificuldades. Mas Estamos é interessante, porque a gente nota que em muitos lares a coisa funciona. Por que nos outros não? Por que tem adultos, jovens, crianças, pais jamais amadurecidos, enquanto que outros são os próprios pais, como eu falei, que são imaturos, fragilizados, inseguros na própria educação, porque os seus princípios morais são tíbios. Ele não tem confiança, ele não acredita nem naquilo para ele o que é certo e o que é errado. O que acontece? O padrão dele moral é muito flexível, muito elástico. Mesmo os pais que aceitam os padrões que nós consideramos corretos, né, eticamente respeitáveis, eles não têm muito tempo. E as famílias se agrupam em torno da televisão com frequência e deixam de ler em conjunto, conversar, brincar juntos. O jogar o tempo fora, o brincar com a criança, o ler uma historinha, o cultivar uma discussão sobre um valor, é que forma o padrão e o modelo. Ele não vai adquirir isso se não adquirir no lar. A escola colabora, a mídia pode ter um papel importantíssimo divulgando histórias respeitáveis, mas nós teríamos que valorizar a pessoa anônima, que cumpre o seu dever corretamente, nunca está na reportagem. Mas mesmo entre os famosos, nós temos exemplos dignos de vida. Eu vi esses dias uma reportagem sobre aquela atriz Angelina Jolie. Gente, ela adotou várias crianças, ela acho que embaixadora da ONU, da Unicef, ela se dedica a várias obras de assistência infantil na África. Bill Gates e Melinda, não é? Sustentam fundações de educação para os países menos desenvolvidos. São exemplos dignos. Fala-se muito disso, fala-se muito mais do escândalo amoroso, do adultério, de todas as outras coisas. Temos que valorizar, se nós queremos mudar o mundo, os exemplos corretos. A Rose já antecipou aqui alguns nomes bem lembrados e nós vamos passar aí a fazer, ver se a gente tem um senso comum aqui de alguns nomes que a gente separou por setor de atividade, mais ou menos. Mas antes de começar lá pelo Gilberto sobre isso aí, para ele lembrar de alguns nomes, eu queria só complementar em relação à pais, avós, etc., né? A gente não pode se iludir com a precocidade das crianças demonstrada no uso da tecnologia ou mesmo na escola, né? Apesar de tudo isso, eles são extremamente carentes, vulneráveis de valores. Então, intelectualmente, eles estão nessa fase já de um grande adiantamento e tudo, mas elas precisam desse apoio moral, de orientação, firme. E de não se basear apenas nos ídolos que apresentam comportamentos duvidosos. Então, Gilberto, eu tinha separado aqui, mais ou menos, né, gente? Esportes, TV, política, música, empresário, alguma coisa assim. Você tem, o que você tem lá de esporte, por exemplo, você lembrou de alguém? Tem. Só o nome. Tá, a primeira pessoa que me veio à mente, não sei porquê, é o Bernardinho do vôlei. O Bernardinho do vôlei. Eu acho um cara fantástico, um cara obstinado, vencedor, trabalhador, honesto, enfim. A propósito disso aí, há poucos programas atrás, eu falei sobre uma declaração dele, sobre justamente o que é educar, que ele diz que é transmissão de valores. De esporte tem algum? Não lembro de ninguém. Não lembro. Eu lembro do Zico. O Zico, um cara, né? TV, Silvio Santos, cara, dos apresentadores que estão aí pela sua vida, tal, eu acho um cara fantástico. Não me canso de assistir Silvio Santos. Por quê? O cara batalhador, trabalhador, a simplicidade com que ele passa, a experiência de vida, pelo menos nos programas. Viu, gente? É o que eu disse, haveria controvérsia, ela já está questionando, mas nós não temos tempo hábil. É um programa simples, de auditório, tá? Eu gosto. Nós não temos tempo hábil aqui para discorrer de cada um deles, por favor. Então nós vamos só citar os nomes aqui e vamos passar de. Deixa eu continuar rapidinho, então. Não, deixa eu falar os meus da TV. Desculpa. Não, também quero a palavra. Eu lembraria aqui. Quer tomar conta do programa agora? Meu artista é Jesus. Eu lembraria Tony Ramos,
Tony Ramos. Glória Menezes, Tarcísio Meira, um casal modelo. Luciano Huck e Angélica, tá? Há controvérsias a respeito de Luciano Huck e Angélica para mim, mas não é o caso agora, questão de... Para mim todos parecem ótimos. Um parênteses rapidinho aqui. Quando a gente fala esses nomes, ninguém está pensando que citando como modelo absoluto de perfeição. Não é. Ninguém é perfeito. Sim, claro. Tem seus defeitos, às vezes pode ter dito alguma coisa, feito alguma coisa, mas no geral pode ser tomado como exemplo. De um modo geral, são pessoas corretas, honestas, etc. Política, Gilberto? Não, política no Brasil, me desculpe, eu não vejo nenhum. Mas eu vejo Mujica no Uruguai, tá? Ex-presidente do Uruguai. Eu já tenho restrição a respeito. Tá. Eu citaria o Pedro Simon, que acabou de se aposentar, né? 32 anos de Senado, uma pessoa corretíssima. Na minha opinião, aqui do Paraná, o Álvaro Dias, no Senado, faz um trabalho muito bom de oposição firme, determinada, sempre comparecendo. Temos Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, desencarnados, né? Eu já puxo pela música, citaria a Paula Fernandes e a Sandy. Sabe, eu não, em relação à música, não tenho, assim, confesso. Tem alguma que não música, algum cantor? Olha, meu cantor predileto ainda é Jesus, o Sermão da Montanha. Eu lembro aqui também de, como empresário, também recém-desencarnado, o Hermínio de Moraes. Exato. E o Bill Gates, que eu estou copiando deles dois, que também tinha citado. Tem muito exemplo bom. A gente é que não acompanha o suficiente. E para terminar, gente, não podemos esquecer de duas pessoas que não se enquadram em nenhuma dessas duas áreas aqui, mas que estavam até o ano passado ou estão agora com a bola cheia, como se diz, né? Como diz lá o fantástico Tadeu Schmidt. O Joaquim Barbosa, no Supremo Tribunal Federal, na condução do julgamento do mensalão, e o Sérgio Moro, atualmente aqui no Paraná. Posso, complementando, muito embora sejamos espíritos, não podemos esquecer do Papa Francisco, que está dando uma demonstração assim, de uma cultura completamente diferente a respeito da Igreja Católica. Concordo. Muito lindo, né? Meus amigos, nosso programa, tempo esgotado, segue aí o nosso Espiritismo Responde. Até mais. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá, amigos. O nosso quadro Espiritismo Responde de hoje, como de hábito, vamos responder a duas perguntas que nos foram enviadas pelos nossos amigos telespectadores. A primeira pergunta é muito pertinente, faz sentido, gostei. Diz o seguinte: embora eu reconheça que ainda tenho muito a melhorar em minha conduta diária, me considero uma pessoa de boa índole e aprendi muito com a doutrina espírita e tento colocar esse aprendizado em prática. Mas ainda tenho grandes dificuldades para me desapegar de velhos hábitos das pessoas comuns, como se divertir, dançar, viajar, ir à praia, e acabo me sentindo culpado. Será que agindo assim estarei contraindo dívidas morais? Veja o interessante na pergunta, que pergunta o seguinte: para me desapegar de velhos hábitos das pessoas comuns. Ora, nós também somos pessoas comuns. O fato de sermos espíritas não nos torna diferentes umas das outras. Somos pessoas normais. Vivemos num mundo que tem as suas exigências e, logicamente, que às vezes nós temos que fazer, sim, alguns sacrifícios para cumprir as nossas obrigações sociais, mas nada diferente das outras pessoas. Então, ler, ir à praia, passear, viajar, se divertir, são coisas normais e naturais da vida. Fazem parte das nossas necessidades. Elas são importantes ao nosso aprendizado, à nossa evolução.
Então não imagine de forma alguma que esse dinheiro que você gasta com esses passatempos que você citou, ir à praia, viajar, se passear, vai resolver o problema do mundo. De forma alguma, pode até ajudar. Mas isso não vai fazer de você um santo, não vai fazer de você um monge budista. Então faça, se divirta, aproveite. E devemos viver também, importante, com naturalidade, sem cometer grandes abusos, porque a ideia que se dá quando a gente imagina em aproveitar a vida é cometer todos os desvarios necessários. Não é nada disso. Cometimento, isso é importante. Deixar e nunca deixar de aproveitar as belezas, né, que a vida nos oferece. E são tantas. Eu, particularmente, adoro viajar. E são tantas coisas bonitas que a gente vê e aprende com isso. Admirar as coisas belas que estão à nossa volta. E nós nunca devemos esquecer também as palavras de Paulo de Tarso, quando ele dizia que tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Então, o importante é isso. Além de compreender que a doutrina espírita é uma doutrina maravilhosa que nos ensina como conviver diariamente com as situações com as quais nós defrontamos, ela é uma doutrina alegre, sadia. Então sejamos alegres, sadios, pessoas normais como as outras quaisquer. A segunda pergunta nos foi enviada é a seguinte. Gostaria de saber se a epilepsia tem alguma coisa a ver com mediunidade ou obsessão. Nada a ver, meus amigos, nada a ver. A epilepsia é uma doença neurológica como outra qualquer, né? E que pode, dessa forma, logicamente, afetar o organismo humano. E como tal, deve sim ser tratada pela medicina terrena. Não podemos confundir as coisas de forma alguma. A vida espiritual, ela pode até ajudar no equilíbrio dessas pessoas, né, do enfermo, para que seja ministrada a ele, então, uma forma adequada de saber se conduzir perante essa doença. Mas de forma alguma pode deixar de ser tratado com a medicina terrena. O problema é que algumas pessoas confundem, né, essas crises de epilepsia como sendo algo mediúnico, exigindo que o enfermo deva se tratar numa casa mediúnica para desenvolver a sua mediunidade. Mediunidade essa que talvez nem a tenha. Então uma coisa é diferente da outra. Epilepsia é uma doença e mediunidade é um fenômeno. Portanto, como eu já falei, repetindo, errôneo o conceito que ainda existe em algumas pessoas no meio espírita, né, achar que os epiléticos deveriam tratar a sua mediunidade. Agradecemos a todos pelas perguntas que nos foram enviadas. Continuem assistindo ao nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Prezados amigos, nosso quadro Presença Literária de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre, não um, mas 4 livros. É uma pequena série do mentor Emmanuel pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Me refiro aos livros Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva e Vinha de Luz. Eles compõem, como eu disse, praticamente uma série, não é uma continuação um do outro, mas eles guardam uma grande semelhança, porque se tratam de mensagens, cada um deles composto por 180 mensagens, de interpretações evangélicas. Então ali nós inicia com um pequeno texto, uma pequena frase de Jesus, dos apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, como o apóstolo Paulo, e depois há um discurso, uma exposição em relação àquele pensamento. Isso tudo trazendo para o nosso dia a dia. Então, o grande valor dessas obras, dessas páginas, dessas mensagens, é que elas são lidas rapidinho, porque são pequenas, são curtas, bem objetivas, e nos trazem uma reflexão muito interessante, porque trazem para debate, para exposição, temas diversos. Depois eu vou apanhar aqui para vocês ler alguns tópicos de uma dessas obras, que é Caminho, Verdade e Vida, e que demonstram isso que eu estou dizendo. Então, eu tenho uma experiência pessoal a respeito dessas obras,
porque uma época, há vários anos atrás, eu estava numa situação de vida um tanto quanto difícil, com alguns problemas profissionais, financeiros, etc. E eu estava precisando de uma certa motivação. Às vezes a gente resvalava para o desânimo, talvez até já renteando com um processo de depressão. E essas obras foram importantíssimas naquele momento para mim, porque eu, já logo pela manhã, como o tempo era escasso para sair para o trabalho, eu já colocava esse livro do lado da mesa, da xícara de café, e enquanto eu tomava o meu café, eu lia uma página dessas. Depois, durante o dia, às vezes eu conseguia ler mais uma, ou principalmente à noite eu lia outra. E elas foram de fundamental importância para mim, porque realmente eu saía para o trabalho enfrentando o trânsito, distância, a rotina que não me agradava. Na época eu estava frustrado profissionalmente, temporariamente, digamos, né? E aquilo me ajudou bastante. Eu elevava meu astral, o meu humor, o meu otimismo, a minha esperança de ter um bom dia, porque às vezes eu levantava já meio aborrecido, meio triste, encarando aquela rotina, aquele dia como um verdadeiro fardo, quando nós devemos, na verdade, começar por uma oração e agradecer a Deus pela dádiva de cada dia que Deus nos dá. Cada hora, cada minuto é um tempo muito precioso que nós devemos aproveitar o máximo possível, da melhor maneira possível. E infelizmente há essas épocas da vida que não são tão boas, tão agradáveis, e que a gente tem essas dificuldades. Então essas obras, elas foram fundamentais para mim, como eu disse. Elas são 180 em cada uma, portanto, se você ler uma de manhã e uma à noite, em um ano aproximadamente, você lê 2 das 4 obras. Ao final de 2 anos, pode recomeçar tranquilamente a repassar, porque a gente acaba esquecendo. E são assuntos tão diversos que vale a pena você repassar. Eu não tenho feito isso, seria mentira da minha parte se dissesse que eu continuo lendo diariamente, mas de vez em quando, em momento assim de um desequilíbrio momentâneo do meu dia, a primeira coisa que eu recorro é esses livros. E eles a gente abre ao acaso ou na sequência e nos ajudam muito, realmente. É um verdadeiro, sem trocadilho com o título de uma das obras, que é Pão Nosso, mas é um verdadeiro alimento espiritual. Muda a nossa maneira de pensar, já nos desarma o espírito para quando temos problemas de relacionamento com alguém. Então, ajuda substancialmente. Eu queria aqui, então, só apontar assim aleatoriamente alguns dos títulos para vocês terem uma ideia. Trabalho, mediunidade, educação no lar, o companheiro, negócios, heresias, meninos espirituais, lucros, dinheiro, parentela, mãos limpas, aflições, Jesus e os amigos, como Lázaro, espinheiros, ouro intransferível, tristeza, renunciar, na meditação, lágrimas e pão nosso de cada dia, até como havia frisado. Então, são N temas, todo com embasamento, como diz as palavras de Jesus, mas com uma interpretação de Emmanuel, que é o mentor, no caso, que transmitiu esses livros. Adquiram esses livros. Vai ajudar bastante vocês, para esses momentos assim, você em 3 minutos você lê uma mensagem dessa. Então, vai se sentir mais confortável, ou mais confortado, mais alegre, mais feliz, vai encarar seu dia de manhã. Um Pai Nosso, uma precezinha, uma elevação do pensamento a Jesus, a Deus, pedindo para que os bons espíritos te ajudem a ter um bom dia. E uma leitura dessa aí é suficiente para você ter um dia muito feliz. Meus amigos, grande abraço. Fica aí agora a nossa frase da semana e até a próxima semana. Muita paz.